boa noite, galera. Como é que tá? Tudo bem? Bacana? Hoje a gente transmitindo aí diretamente do Insta aí do Curso One, tá bom? Então, chama lá a galera que tá no Manas na Veia, lá no Insta do Manas na Veia, vão aqui pro Insta do Curso One nessa transmissão mais do que especial hoje do programa Mesa Quadrada, apesar da mesinha aqui de centro tá redonda, mas lembra sempre, isso daqui é um bate-papo, não que a gente vá ter sempre a mesma opinião, é uma mesa quadrada, são 4 posicionamentos, são 4 vértices, justamente para você poder pegar e ver sempre as opiniões mais diversas sobre o mesmo assunto. Boa noite, mestre Elvis, boa noite, mestre André, boa noite, coronel Aritanã, que aceitou aí o nosso convite para debater hoje o que? A questão do porte de armas dentro do Brasil, debater a questão do porte de armas dentro do mundo e como é que isso pode realmente, de fato e de direito, pegar e interferir dentro da questão social, dentro da questão política, em um Brasil hoje tão conturbado, em um Brasil hoje às vésperas de uma eleição também, talvez uma das eleições mais atípicas né, que a gente teve nos últimos anos. Se você me permite, então? Vamos lá. Então eu vou logo jogar no fogo. Que é isso, ó. Não vai jogar, né? O coronel tá armado, olha aí, o coronel tá armado. Então nós somos companheiros, como diz o caboclo, nós somos companheiros de CFO. Agora me diga uma coisa. Digamos que nós tivéssemos um porte liberado. Vamos imaginar assim, a seguinte suposição. Num quadro que nós vivemos atual de ódio, de polarização, qual seria o impacto disso na sua avaliação como perito em segurança? Quais seriam as vertentes? O que seria determinante e em que isso impactaria? Bom, no primeiro momento, acredita-se que haveria um aumento da criminalidade. Né? Por quê? Pelo menos no item homicídios. Né? Porque a gente estaria abrindo uma possibilidade de pessoas de bem estarem utilizando uma arma de fogo, né, na possibilidade da sua defesa própria, mas que isso poderia, num primeiro momento, impactar numa ação dos grupos criminosos. Né? Porque eles poderiam justamente buscar esses armamentos, né? Não buscar mais o comércio, o tráfico o comércio irregular de armas de fogo, né? E tentar buscar nessas pessoas um armamento. E o cidadão ele teria que estar preparado para portar essa arma, né? E a preparação não acontece do dia para a noite. Há uma necessidade realmente de uma série de requisitos que devem ser cumpridos de acordo com a legislação. E aí, pegando o gancho já no que o André pegou e falou, a questão da posse de armas, então uma dúvida que eu tenho certeza que a maioria das pessoas tem, posse e porte. Sim, há uma né? diferença. Posse e porte. Nesse exato momento, o senhor está portando, está tendo posse, como é que está funcionando? Nesse momento eu estou portando uma arma de fogo, da qual eu tenho posse também. Nessa situação, cabe as duas situações, porque eu sou um policial militar e a lei permite, né? Então é porte por quê? Porque eu estou trazendo comigo junto ao meu corpo, tá? Eu poderia deixá-la em casa, né, ou no estabelecimento comercial, que seria a posse. É o que a lei permite para o cidadão comum, o cidadão civil hoje no Brasil, ele pode ter a posse da arma de fogo, ou seja, ele pode deixá-la em casa, né, e também no estabelecimento comercial, caso ele seja o proprietário. Aí, no caso, as leis que a gente segue hoje sobre essa questão da posse de armas é seguindo o referendo de 2005, mas Elvis, isso vem de 2005 ou já teve alguma coisa antes? Aí, proibindo a posse de armas? Isso, tem alguma coisa antes? Aí, mostra pra gente a pesquisa. É uma ideia. Pessoal, vocês fazem ideia de período mais remoto que a proibição de posse de arma no Brasil? Vamos lá, período Sarney, década de 80, 90, século XIX, na verdade, desde o período colonial. É isso? Perito aqui em segurança pública, desde o período colonial. E a gente foi buscar aqui alguns esclarecimentos, como sempre, né, para a gente poder deixar vocês, porque o pessoal quer escrever, do coronel, eles querem escrever, mas, professor, qual o argumento que eu posso utilizar na minha escrita, o referencial histórico para isso? Ó, existe o nome das leis que regulavam o Império Português, são chamadas ordenações reais. Estou voltando aqui lá para o período colonial, ok? Então, dentro dessas ordenações reais em Portugal, para vocês terem uma ideia, nós tivemos aqui as ordenações afonsinas de 1446, tivemos as ordenações manuelinas de 1521 e tivemos as ordenações filipinas
que são de Filipe I, mas que vão entrar em vigor em 1603 com o Filipe II da União Ibérica. Aí o Brasil entra. Quando o Brasil entra, dentro das ordenações filipinas que vão regular o Código Civil Brasileiro e leis do Brasil até o período da década da República, não totalmente, porque ele vai se desgastando, é claro, nós temos a proibição do uso de armas no Brasil. Porém, essas armas aqui, proibidas no período do Brasil colônia. Então, são as referências mais antigas de utilização de posse de armas, né? De posse mesmo, né? De armas no Brasil. São as ordenações filipinas. Ao passar do período, lá na regência, nós vamos ter o Código de Processo Criminal de 1930, o Código de Processo do Império, Código de Processo Criminal e mais tarde até o Código Civil. Mais à frente, aí as leis filipinas e penal mais recente, elas vão sendo desgastadas e vão sendo deixadas, mas durante muito tempo são as leis filipinas que vão regular e no caso hoje, quais são as leis que regulam essa posse de arma dentro do Brasil? Bom, existe o Estatuto de Desarmamento, que é a Lei 10.826, de 22 de novembro de 2003, e ela foi regulamentada 6 meses depois, né, pelo Decreto 5.123, que regulamentou alguns itens importantes para que ela possa ser aplicada. Agora, recentemente, nós tivemos uma alteração já no governo Temer, onde colocou a posse e o porte de arma de uso restrito como crime hediondo. Então, o que acontece? Isso é muito importante. Por quê? Porque hoje o cidadão infrator, o criminoso que é pego com uma arma de fogo, como a pena prevista é de 1 a 3 anos, ou seja, inferior a 4 anos, cabe a questão do pagamento de fiança. Então ele paga a fiança e pode ser até a fiança arbitrada pelo próprio delegado. Isso gera uma sensação muito grande de impunidade. Por quê? Porque ele vai, comete o delito, ou está portando a arma, é preso, conduzido para a delegacia porque foi preso em flagrante, e nessa condição ele paga a fiança e sai no mesmo dia ou 2 dias depois. Isso aí repercute uma sensação muito forte de insegurança, de impunidade e reflete na segurança pública. E o cidadão comum começa a perceber que ele não está sendo punido, apesar de que ele vai responder ao processo. Então tem essa falsa sensação, e isso aí realmente impacta diretamente na condição do sistema de segurança pública. Aí vamos aqui, vamos fazer de conta que o André quer comprar uma arma. Quais são os pré-requisitos? Para o civil, ou hoje ele quer... Porque aquela questão que o André estava colocando, como o Elvis colocou, a gente fosse analisar os índices de violência, de criminalidade dentro do Brasil hoje, infelizmente, nos últimos anos, a gente tem um número crescente, até alguns números alarmantes, pelo menos a mídia mostra muito isso. E esse primeiro semestre a gente teve um auge disso com a intervenção militar dentro do Rio de Janeiro. Sim. Então, em um momento que a gente passa, na economia, na sociedade, na política, o cidadão ele pega e olha, quero me sentir mais seguro e eu quero comprar uma arma. Quem é o cidadão que pode pegar e comprar uma arma? Quais seriam os pré-requisitos para isso? O pré-requisito principal é ele demonstrar que realmente ele tem a necessidade efetiva de ter uma arma. Ele vai preencher, inclusive, um requerimento de próprio punho, informando isso para a autoridade competente, que no caso é a Polícia Federal. Ele tem que ser maior de 25 anos de idade. Ele tem que ter um emprego idôneo. Ele tem que ter uma moradia fixa. Ele tem que ter também condições psicológicas para portar e também para ter a posse, porque em caso excepcionalíssimo ele pode também ter direito à posse, o porte, desde que ele comprove também junto à autoridade competente, entre outros itens, e também pagar taxas e a burocracia mesmo que requer para legalizar essa posse ou esse porte de arma. Isso, logicamente, arma de uso permitido, que são as armas do calibre 38, e a pistola 380 e a arma calibre 12, que é utilizada mais na zona rural. Aí nessa questão da zona rural, que a gente estava conversando há pouco, Na zona rural quem viaja aí para o interior do Maranhão, para o interior do Brasil. Eu, pelo menos, quando viajo ali para a área de Bacabal, para a área de Anajatuba, tudo, a gente vê muitas pessoas passando ali na bicicleta, tudo com uma espingarda, certo? Sim.
Não, aquilo dali é permitido dentro da zona rural? É permitido desde que a autoridade competente autorize e, logicamente, na condição que aquilo ali é para a subsistência dele, né, na modalidade caçador. Aí, assim também como é permitido para o desportista. Né? Isso, devidamente comprovado. Agora, uma coisa interessante, um exemplo, eu tenho a autorização para ter a posse da arma, ou seja, ela em casa, mas eu preciso me deslocar. Então, para eu deslocar, a autoridade tem que expedir uma guia de trânsito. Para caso nesse deslocamento eu seja pego por uma abordagem policial, eu comprove que eu estou transitando com esse armamento de forma legal, porque senão ele vai ser preso por porte ilegal de arma. E Cana, me diga uma coisa, uma dúvida que todo mundo tem, é recorrente, eu pesquisei aqui com alguns correligionários, nossos seguidores, eles queriam a sua opinião a respeito disso. Digamos que fosse liberado o porte de arma, não só a posse, no Brasil, que hoje é uma discussão muito grande. Há um impacto real no número de homicídios ou na violência em geral, ele ser diminuído em relação ao portar uma arma? É algo que tem que ser analisado de uma forma bem tranquila, porque nós não podemos analisar através de uma paixão. Achar que hoje nós estamos vivendo um momento como esse, porque existem alguns candidatos à presidência que estão colocando a situação da liberação do porte de arma. Como se fosse algo extremamente normal, como se isso trouxesse, já vai trazer de imediato uma solução. Então esse imediatismo é que a gente não tem como observar de uma forma clara. Por quê? Porque vamos supor que um desses candidatos seja eleito, não vai ser no dia 1º de janeiro, que o cidadão já vou ali numa loja e compra uma arma, não. Até mesmo porque tem que passar por todo o Congresso, as casas, né, de legislação, né, o Senado e a Câmara Federal, para poder ser aprovado e sancionado pelo próprio presidente. Então demanda tempo. Então, com certeza, pode gerar, quando for autorizado, um impacto, justamente por conta dessa condição de todo e qualquer cidadão poder ter a possibilidade de portar uma arma. Isso aí requer o quê? Requer um treinamento, requer uma preparação psicológica. Nós observamos que, às vezes, até casos recentes, os próprios profissionais da área de segurança têm, às vezes, uma certa dificuldade numa condução de uma arma velada. Por quê? Porque já aconteceu aqui mesmo uma realidade nossa maranhense, no ano de 2014, 2015, nós tivemos alguns policiais que foram alvos de ataques, de ações criminosas, por ser policiais, por estar portando uma arma. Ou seja, o bandido ele percebeu que era um policial e tentou tomar a arma desse policial. Então, muitas vezes, numa abordagem de assalto, o bandido criminoso, ele vai com a intenção de realmente tirar a arma do policial. Imagine se ele perceber que um cidadão comum que não tem um treinamento nem preparo psicológico pleno vai estar portando uma arma. Não, mas uma pergunta, porque tem muitas pessoas que defendem o porte, né? O porte das armas, mas não seria a questão de investir em, como a gente conversou agora há pouco, em informação, em fiscalização, para que a gente não proibisse o porte, mas sim desse condições para que ele fosse utilizado de forma segura, né? Por exemplo, você me disse agora há pouco que a gente tem um banco balístico, né? Sim. Então, quais seriam as outras formas para poder a gente ter uma maior segurança e informação para que esse porte ele pudesse ser efetivado de forma segura? Por exemplo, ter uma marcação na arma, uma marcação através de chip, né? Isso é possível, porque a nossa marcação é mecânica, ela pode ser tirada, né? Gravar um corote das armas, a munição que vai ser vendida para poder saber depois de um crime, como chegar até aquele criminoso, e assim não proibir o porte, mas sim investir em informação e segurança para que esse porte possa existir. Né? Sim, é uma saída ter um controle efetivo das armas, né? Como a gente até comentou, a possibilidade de repente ter um chip onde poderia ser monitorado online. Sim. Né? Mas isso aí são situações, são condições que vão ter custos, né? E aí teria que ver essa questão dos custos a quem recairia, porque hoje o próprio porte, na verdade a própria posse da arma que é autorizada, os custos são altíssimos para que uma pessoa possa adquirir, inclusive o próprio armamento, né? O próprio armamento, que é um armamento que é o permitido, que é o 38, ele custa em média quase R$2.000. Aí verifica quem na população teria condições de comprar esse armamento, mesmo que fosse para a sua segurança pessoal. Então tem outras demandas. E um outro ponto que a gente conversou também que é interessante a gente observar
que as questões são questões de segurança pública, que não são só questões de polícia. É a pergunta que eu queria fazer, que eu fiz agora há pouco. Segurança é sinônimo de polícia? Não, a gente conversou agora há pouco. A segurança é função do Estado? Sim. Somente do Estado? Também do cidadão. Tá? Nesse contexto, por quê? Porque o cidadão ele tem que ter condições de usufruir, né, e também colaborar com a sua segurança. Quando a gente fala em segurança pública, nós estamos falando de políticas públicas também. Perfeito. Né, que aí entra saúde, educação, saneamento básico. E a questão da educação. Lembrando que são direitos sociais, né? Tem muita gente Bom. confundindo direitos civis. Eu já estou vendo postagens aí, pessoal, dizer uma questão de liberdade Inclusive, individual, não é individual. Só retratar aqui rapidinho, colocaram aqui Coronel Aritanã, sou fã e tudo, muito fã. Fã clube entrou aqui já. Fã clube entrou aqui, não tá aqui já, tô me passando que estão botando aqui. Então é uma questão de direito social mesmo, Coronel. É uma questão de legislação do Estado e não de delegar ao indivíduo esse poder de defesa. Pois é, porque olha só, uma questão interessante. O caso específico do Maranhão. Né? O Maranhão, recentemente, no ano de 2016, o governador participou de um evento a nível nacional, onde o Estado, todos os estados da federação se comprometeram em reduzir em 20% os índices de homicídio. Porque o homicídio, ele a nível internacional, ele é tomado por base para definir se uma cidade ou um município ou um bairro é violento, pela condição dos homicídios. E nós conseguimos fazer o dever de casa em 2 anos. Isso, em 2 anos nós conseguimos... e saíam das cidades Aí desceu para 6, vai descer para 8 agora. E o Maranhão também, inclusive o Maranhão como um todo, né? E o que aconteceu? Aí você pergunta, né? Alguns outros comandantes comandantes gerais, outros secretários perguntam para o Maranhão o que está acontecendo. Foi um investimento em segurança pública. A questão de valorização do servidor, do profissional da área de segurança, que ainda continua, logicamente, e que deve ser permanente. A questão também do reaparelhamento da frota. Essas são ações preventivas. São ações preventivas, né? E também a reaparelhamento dos quartéis. Né? Então são condições, melhoria no sistema prisional, porque nós tínhamos aqui no Maranhão, um tempo atrás, as mortes acontecendo dentro do sistema prisional, aonde o cidadão infrator lá, o meliante, o cidadão infrator, ele já estava sob a custódia do Estado. E aconteceu o quê? Aconteceu que, de um tempo para cá, em razão do investimento do sistema prisional, também caiu essa criminalidade, né, interna. E esses investimentos, eles são fundamentais para poder garantir a segurança, né, no contexto de que os órgãos possam trabalhar e fazer a sua parte. Hoje já se fala na polícia técnica, no investimento da polícia técnica. A polícia técnica já está se separando da polícia civil, justamente para ela ter um orçamento próprio e um item também que foi muito importante nessa melhoria das condições de segurança do Maranhão foi a questão da criação da delegacia específica que vai agir após o homicídio, né? Ou a questão da delegacia do homicídio. Ou seja, quando o homicídio acontece, se desloca uma viatura com um delegado, ele vai acompanhar em loco e dali já começam as investigações junto com a Polícia Militar. Uma outra coisa também interessante, que a gente tem um viés bem diferenciado em relação aos estados, é a integração entre o sistema de segurança. Polícia Militar e Polícia Civil trabalhando juntas. Nós tivemos agora recentemente na nossa área, na área que eu comando, um caso interessante, onde o meu pessoal de inteligência trabalhou junto com o delegado seccional e conseguimos tirar de circulação na área 14 elementos que eram tidos como torres, né, das facções criminosas. Com isso, o que acontece? Resolve o problema de um lado, porque diminui o tráfego, mas aumenta de outro, por quê? Porque os que estão fora estão agora cometendo mais assaltos para poder ter dinheiro para pagar advogado para tirar eles da prisão. A gente também deve lembrar, só uma coisa interessante, né, que uma vez nós firmamos o Pacto Social, eu acredito que isso deve ser lembrado por todos vocês que estão aí assistindo, uma vez firmado o Pacto Social, entregue ao Estado determinadas responsabilidades, nós não podemos querer tomar isso de volta, senão nós vamos instaurar a barbárie de volta. Então, isso aí é Hobbes, Locke e Rousseau, porque é o contratualismo. Então, a segurança, ela deve ser a priori uma política do Estado. E nós devemos confiar no Estado. E se nós não estamos contentes com o atual grau de segurança,
que mudemos então com uma outra arma o Estado, politicamente votando. Sim. É um ponto interessante que o senhor falou, professor, até mesmo por conta da questão de quem vai melhorar ou quem vai alterar as leis. Quem é? São os deputados. São os deputados, senadores. E a gente não vê muitas propostas de alguns que estão na campanha período eleitoral nessa condição de apresentar propostas convincentes que estão realmente preocupados em alterar o Código Penal, por exemplo. E aí eu peço cuidado com você que vai votar, porque nós temos uma discussão muito grande sobre presidente. Eu estou cansado, estou rouco de falar que não é tão interessante essa discussão. Olha para deputado, olha para senador, porque o problema é do legislativo. Isso. Executivo, ele vai dar canetada, mas ele é caçado pelo legislativo. Então, meu amor, você quer uma arma, use seu voto como uma arma e vote no legislativo com consciência. Quantas famílias nós temos lá há mais de 200 anos naquele legislativo e não faz absolutamente nada para você que está aí querendo portar uma arma e não sabendo do perigo que é. Coronel, me tire uma dúvida. Um ladrão, um traficante, um sequestrador que não tem nem amor à vida, qual é a chance que um indivíduo como eu, de bem, que nunca peguei numa arma, vou fazer algumas horas de tiro, vou fazer um exame psicológico, qual é a chance que eu tenho, na sua experiência, um cidadão de bem contra um bandido que não tem amor à vida, que treina tiro e que sabe manusear uma arma há muito mais tempo que eu? As chances são pequenas. Por quê? Porque a possibilidade de você perder a vida é grande, dessa pessoa perder a vida, além de que ela vai responder o processo. Ela não vai ficar isenta do processo, ela vai responder o processo, Perfeito. vai ser uma... Eu matei um bandido, eu vou estar livre de ser preso. Perfeito. Não, mas aí Perfeito. foi o que me disse. Aí vamos para lá. É o discurso que estão tendo. Então, tendo. Porque eu vou poder comprar uma arma, isso eu deixo muito claro que não é 1º de janeiro de 2019, eu já posso comprar arma, tem toda uma questão de burocracia, tem uma questão de valor também. Peraí, o governo ele vai custear a compra de arma para quem quiser, porque nem todo mundo tem R$2.000. E lembrando, minha vida, né? Minha arma, minha vida. É. E lembrando que quem no Brasil é considerada classe média, senhoritos e senhoritas, e como diz André, meus amores, classe média no Brasil é quem ganha até 2 salários mínimos. O salário mínimo é 900 e alguma coisa, dá R$1.800. Então, R$1.800 é a classe média brasileira, é isso hoje. Um 38 é R$2.000, vai ter que ter algum programa, né? E outro detalhe também, professor, para nós que somos policiais militares ou da Força de Segurança, o uso da arma de fogo, a gente tem que justificar a razão que nós utilizamos a arma de fogo. Já teve um caso até surreal, um caso surreal aí, de uma determinada promotora de um estado, que ela falou? Que o policial só poderia utilizar sua arma de fogo depois que ele fosse atingido. Então, para você ver, por isso que eu falei que é surreal. Imagina que as autoridades têm acerca dessa condição. Então, o policial, às vezes, ele fica temeroso. Por quê? Porque eu sou pai de família, tenho minha esposa, tenho meu filho, tem as pessoas que gostam de mim, e no momento do embate, eu vou ter que utilizar a arma, vai ter que ir para o confronto, como nós falamos tecnicamente. E nesse confronto, se eu não tiver uma defesa técnica adequada, que eu vou ter que tirar do meu bolso para pagar essa defesa técnica, eu poderei responder pelo excesso cometido. Na verdade, eu vou responder de qualquer forma. Isso é verdade. Porque se o cidadão infrator vier tombar, é um crime de homicídio. Aí eu vou ter que apresentar as ilicitudes legais que a lei permite para poder eu ter liberdade. Mas se eu não conseguir comprovar, até eu conseguir provar, o tempo é muito longo, de acordo com a nossa legislação, que também é um pouco lenta. E isso aí causa uma série de problemas para o policial. Nós temos um apoio jurídico, um apoio psicológico que é dado para o policial, quando é em situação de confronto, e outras situações que vai recair no afastamento dele. Então nós temos muitos policiais que estão afastados justamente por essa condição. Fora que, pelo fato de eu ver que um colega meu está nessa condição, eu posso até retrair a minha atuação. Mas eu não vou agir dessa forma, porque fulano de tal fez isso, teve que gastar muito com advogado, e aí? Então, às vezes até essa condição pode ser levada por alguns profissionais de segurança. Coronel, esse aparato jurídico, essa legislação, eu queria uma opinião, até eu tive uma postagem agora aqui, eu queria lhe perguntar, e o nosso ouvinte aí, ele que está ávido a querer saber. O que tem que atrapalha e o que tem que ajuda
Em que momento você se sente amparado como policial pelo sistema jurídico? O indivíduo também, nós cidadãos, podemos nos sentir amparados juridicamente numa condição de violência ou até numa reação de autodefesa, que nem tudo é autodefesa, legítima defesa. Mas como é que está essa questão do policial? Ele se sente amparado ou ele se sente muito mais oprimido? Normalmente o policial, às vezes ele se sente em algumas situações oprimido, quando ele não tem a plena certeza da atuação dele, né? Isso acontece por quê? Como eu falei, porque ele vai custear do seu próprio bolso a sua defesa técnica. Então é aquela questão, como é que o Estado te dá poderes, né, que é o poder do uso da arma de fogo, né, até o último nível, que começa com a presença policial, e pode subir até o nível de ter que utilizar arma de fogo, que a gente usa tecnicamente como uso progressivo da força. Né? Então eu te dou poderes, mas eu não garanto que você possa exercer todos esses poderes. Né? Porque numa condição de procurar defensoria pública não pode, porque ele não é hipossuficiente. Então não tem como ele ter uma defesa técnica gratuita. Ele vai ter que retirar do seu salário. Né? E isso aí já pesa um pouco. Né? Atualmente existiu, tramitou durante muito tempo no Congresso Nacional a possibilidade do Estado custear essas condições quando o policial estivesse em serviço. Né? Mas infelizmente não vingou. Não há uma... Aí colocar aqui, se a gente pegar e colocar alguns depoimentos aqui. Só sei de uma coisa, ou se reformula o Código Penal para que os bandidos paguem por seus crimes, ou tem que liberar o porte. Chegamos no limite. Do jeito que dá, não dá para continuar. Então, Coronel, vamos aqui. Do jeito que a gente está seguindo aqui, sim. Se o senhor, enquanto, né, especialista na questão da segurança pública, que lida com isso, sabe desses números até muito mais do que nós, a gente sabe que é realmente divulgado, o senhor vê que uma liberação do porte de armas seria uma possível solução? Se a gente pegar exemplo de alguns países, a Holanda, a Alemanha, Suécia, o próprio Estados Unidos, entre países pobres e países ricos que têm índices de criminalidade muito parecidos e tem liberação, e não tem. Mas liberação tem mesmo de porte, de posse, isso. E aí trazendo para o Brasil. O senhor acha que, o senhor vendo isso, toda a experiência que o senhor tem, o senhor vê que uma liberação de porte realmente poderia ser uma possível solução, ou iria amenizar, ou não, de repente teria que ser feito, mas de uma outra forma, algo a se esperar 5 anos, 10 anos. Qual seria uma forma alternativa? Uma forma alternativa. Só um detalhe, eu não estou representando a instituição, minha fala não é instituição, minha fala é individualizada. Né? Então eu percebo o seguinte, que é temerário no primeiro momento. Por quê? Porque não é porque nos Estados Unidos e outros países existe a liberação do porte de arma de fogo que lá não exista crime ou que tenha diminuído ou não. É uma questão também cultural, nós não temos essa cultura. Olha só, a sua fala casou exatamente com o que acabaram de colocar aqui. Sociedade brasileira culturalmente não está preparada para isso. Olha só como é que acabaram de casar esse também é o meu ponto de vista. Existe uma cultura belicosa nos Estados Unidos, no Brasil nós não temos essa cultura, né? De chegar e colocar uma arma na mão, sair e usar essa arma de qual forma que a gente vai usar essa arma. Agora, uma outra dúvida me surgiu. A gente está falando de arma de fogo e o porte de armas brancas. Existe alguma lei que regulamenta? Qual seria a utilização dessa arma branca? Colocar aqui, vou botar uma peixeira na cintura e vou sair resolvendo aqui. A arma, ela entra como instrumento, né? É um instrumento. No caso, a posse de uma arma branca, de uma peixeira, de uma faca, ela entra como instrumento, não entra como uma arma. Ela passa a ser arma a partir do momento que ela for utilizada como arma. Né? Essa é a condição. Então, se eu estou com ela dentro do meu carro, aí os policiais da PM param e olham aquela faca, o que vai acontecer comigo? Qual é a relação perante a lei? Sim. Eu vou ser atuado em flagrante? Não, você vai justificar por que você está portando. Aí você pode informar a situação que você está portando aquele instrumento. Ou portar minha maçã para lanchar. Pronto. Comprei a varinha que eu tenho dentro do carro. Normalmente, o que nós fazemos? Normalmente, nós recolhemos, né? Por conta da questão da prevenção. Né? Se a gente analisar isso aí, está muito ligado à questão, ao poder discricionário do policial na abordagem. Né?
Agora, um detalhe também interessante é que todo e qualquer suspenso, né, a autorização, se a pessoa que tem a posse da arma, né, no caso a autorização para ter a posse, se ele se envolver, se ele for pego alcoolizado ou utilizando substância psicoativa, né? Então tem essa negação, esse recolhimento. Então isso aí também é muito importante a gente colocar. Por quê? Porque nós vivemos num país onde a gente tem habilitação, né, e dirige alcoolizado, né, uma relação criminosa, né? E imagine esse cidadão, dando a esse cidadão que não tem esse preparo de conduzir um veículo, né, e saber diferenciar que ele não pode estar utilizando nenhuma substância psicoativa, imagine a relação dele com uma arma de fogo. É que ele falou outra pergunta, assim, veja só, é fato que existe um fascínio entre o ser humano e a arma, daí eu teria dito aquele ditado norte-americano, que diferencia cocaína de pólvora, porque cocaína você consegue se livrar da pólvora não. Sério. Então, eu queria que o senhor abordasse para a gente, principalmente as pessoas que estão assistindo, se realmente existe essa condição do fascínio do ser humano por uma arma, se é viciante e em que isso impacta dentro da escolha até da pessoa se tornar policial. Sim, existem estudos, um exemplo bem claro, Ricardo Balestrella, ele coloca num estudo que ele faz acerca da questão da psicopatia policial, né, que é uma profissão que consegue atrair pessoas com um certo distúrbio, né. Por isso que há uma necessidade de um teste psicotécnico, teste psicológico, acompanhamento psicológico, né, e quando a gente percebe que dentro da instituição tem um profissional que tem essa dificuldade ou essa questão, ele é encaminhado para um apoio psicológico e é afastado da atividade fim. Inclusive existe um filme chamado Amarelo Manga, que eu assisto, cinematografia brasileira, o amigo Valtenci deu essa dica aí outro dia, hoje de manhã, por exemplo, pra gente, que trata, por exemplo, de uma psicopatia relacionada a isso, Amarelo Manga, viu? Cláudio Assis, diretor, é um filme muito legal, trata desse assunto, tá? E é bom que a gente lembre também que essa relação do brasileiro com a arma não é uma relação muito tranquila. Nós não temos essa, como muitos foram falados aqui, nós não temos essa cultura belicosa, diferente de outras nações, diferente de outros países que já até viveram esse processo e estão acostumados com esta arma na mão. Professor, o senhor acredita, Coronel, que pode se tornar um faroeste a céu aberto no Brasil, liberando o porte de arma? A possibilidade, do meu ponto de vista, sim. Um exemplo bem claro, nós tivemos casos recentes aqui em São Luís do linchamento. Sim. Né, que é um cidadão infrator que comete um pequeno delito, a população consegue pegá-lo, detê-lo, mas não aciona a polícia de imediato, resolve fazer a barbagem. Justiça com as próprias mãos. Né? E o que acontece? A guarnição chega, quando chega no local, já encontra às vezes até o cara amarrado no poste morto, como aconteceu no ano de 2013. Isso. Né? De uma forma bem clara que ficou acontecendo a nível nacional. E a imagem correu a nível internacional. Pois é. Então, essa questão, não se consegue prender as pessoas e aquele ser humano, ele começa a ter o quê? Qual é o sentimento que ele tem? Como é que ele passa? Porque ele é um cidadão de bem, um pai de família, uma pessoa que até então não tinha crime nenhum, mas aí qual é a sensação que ele tem? Será que é a sensação de que ele lavou a alma? Será que é a sensação que ele tem de que o que ele fez foi correto? Né? Então isso aí a gente tem que analisar para que não caia numa condição como essa, que a gente retroceda e que realmente o cidadão de bem, ele procure acreditar no Estado, acreditar na força policial, né? Acreditar na percepção criminal, né? Acreditar que o cidadão realmente ele vai ser cerceado a liberdade dele, de acordo com a legislação, ele vai ser julgado e possivelmente condenado e que ele vai cumprir a pena. O problema é que esse ciclo ele não é completo e com isso acaba causando a sensação de segurança, né? e de insegurança e as pessoas acabam não acreditando na percepção criminal. Aí só pegar aqui o que a nossa espectadora colocou aqui, ó. A polícia não tem como estar em todo lugar, a todo momento. Essa era a minha colocação. Certo? E o cidadão tem o direito de se defender, mas se defender como? A polícia não pode estar em todo lugar. Sim. Certo? E eu, enquanto cidadão, como é que eu posso fazer para poder me defender? É uma situação mesmo complexa no caso dessa pergunta, porque realmente nós não conseguimos cobrir toda uma área ao mesmo tempo, né? E aí essa mesma pergunta foi feita para mim anteriormente, antes de eu vir, né? E aí eu coloquei o seguinte: chame a polícia, ligue para a polícia.
Porque eu não vou poder utilizar, vamos supor que aquele elemento ele está portando uma faca, né? E eu sou um cidadão civil que tem uma arma de fogo. Será que eu vou saber me desvencilhar daquela faca sem utilizar minha arma de fogo? E a proporção, como é que vai ser julgado à frente? Então, o direito de se defender todos nós temos, né? Mas a gente tem que ver como é que se dá essa questão de acordo com a legislação posterior na possibilidade da liberação do porte de arma. Então, a grande questão que eu estou percebendo, então, é que o porte de arma, ele me traz a sensação de segurança, mas ele vai me trazer um problema judicial gravíssimo depois, Com certeza. dependendo da situação que eu vou me envolver. Naquele momento eu tenho a sensação de segurança, com certeza com uma arma eu consigo rechaçar uma abordagem, mas como eu vou resolver aquilo ali depois perante a justiça? Pois é. Isso é um grande problema. Agora, só um detalhe, só voltando àquela pergunta da faca, só lhe responder de uma forma mais adequada. Sim. Contravenção penal, no caso, e aí a pena não dá pena de reclusão. Tá? Então, contravenção penal o porte da faca. Se não for justificada, logicamente, Eu queria lembrar só, eu sei que o horário já passou, mas tem uma coisa importante. Sempre passa do horário. Sempre Quando a conversa é boa, Eu queria lembrar então... só os nossos ouvintes aí, os nossos telespectadores famosos, beijo a todos aí. Manda beijo, acho que tu mandou beijo pra ninguém hoje, manda beijo. Não, eu tenho que mandar beijo pro interior, tenho que mandar beijo pra cidade inteira, mandar beijo pro pessoal da UEM, mandar beijo pro pessoal do MEC. Hashtag vote André, vamos lá. Não, eu quero ganhar meu dinheiro honestamente, não sou candidato a nada. Que isso, pelo amor de Deus. nós temos que acreditar. Não, mas eu acredito, é meio autocompadecida. Agora, veja só, existe uma metáfora muito interessante sobre segurança no mundo, que diz assim, se você tem muitas formigas juntas de açúcar, você vai matar as formigas ou vai tirar o açúcar? Eu quero que você responda isso depois. Pense nisso. O que você vai fazer? Se você matar as formigas e deixar o açúcar, novas formigas virão. Novos morros, Pense nisso. novo traficante. Isso. É aquela questão, nós prendemos diante de circulação de traficantes, mas ficou quase como um crime familiar. Quem assume a mãe, quem assume é o filho, aquela boca, enquanto ele está preso. Né? Então é uma coisa muito complexa, porque parece que é uma bola de neve muito forte nesse contexto. Né? E puxa nesse assunto, a gente que trabalha um pouco perto disso, nós sabemos que o cara, quando ele está devendo a boca, quando ele tem de pagar uma dívida, quando ele está ameaçado de morte pela própria boca, esse rapaz ele não vai pensar duas vezes em tirar a tua vida. Ele não tem nada a perder, tu é que tem. E aí eles colocaram aqui, eu acho uma coisa também bem interessante, está falando muito que esse ano são 30 anos da chamada Constituição Cidadã, né, lá da década de 80, aí colocaram aqui. O Brasil mudou muito de 80 para cá, 30 anos dessa Constituição. Talvez também a hora de rever alguns pontos dessa Constituição. Eu penso na questão do Código de Processo Penal. Tem que ser revisto. A questão, o exemplo, o que poderia ser feito na legislação atual? O cidadão infrator foi pego portando uma arma de fogo até de uso permitido, né? Então ele não paga fiança, obrigatoriamente ele vai permanecer preso por mais tempo. Seria uma maneira de empoderar a legislação. Algo que aconteceu de uma forma bem clara e bem recente com a Lei Maria da Penha. No primeiro momento da Lei Maria da Penha, o agressor, ele pagava cestas básicas. Ele não era afastado do lar, né? E tinha aquela autonomia dentro do ciclo da violência. Hoje não, hoje o Estado interfere de tal forma na família que ele é afastado do lar, a vítima, ela não pode mais retirar a queixa, vizinhos, parentes que saibam podem fazer a denúncia, mas por quê? Para tornar a lei mais efetiva. E é o que falta talvez para o Estatuto do Desarmamento, torná-lo mais efetivo. Coronel, quanto ao Estatuto do Desarmamento, existe um livro muito famoso sobre, mentiram para mim sobre o Estatuto do Desarmamento. Na sua avaliação como profissional de segurança, o Estatuto, ele tem utilidade, ele é execuível, o que emperra, o que ajuda, em que ele trouxe benesses, o que ele atrapalhou? Bom, justamente esse ponto que eu acabei de falar, é a questão do meu ponto de vista, o que falta é tornar o crime cometido pelo cidadão infrator, no sentido de estar portando uma arma, ser um pouco mais
severo, como aconteceu agora com a armamento de uso restrito, que agora passou a ser considerado crime hediondo. Então já requer o quê? O criminoso ele já começa a temer a questão do Estado no momento que ele vai cometer um delito. Anteriormente não. Tem casos que a gente sabe que o cidadão foi preso por várias vezes. Para ter uma ideia, na área do 6º Batalhão, quando era comandante lá, nós prendemos um elemento infrator que ele tinha 19 passagens nos 4 últimos anos, e muitos justamente pela posse e pelo porte de arma de fogo. E aí você vê o que faz ele ficar cometendo reiteradas vezes o mesmo crime, o mesmo delito. É uma legislação que realmente falha nesse contexto da punibilidade. Esse livro é do Benê Barbosa, do Flávio Quintanilha, e eles criticam muito o Estatuto e querem e defendem, por exemplo, uma abertura maior da posse de arma, justificando que a liberdade individual, como muita gente usa, que é de autodefesa. Mas aí sempre se pondera que a segurança ela é pública. Ela é primeiro um dever do Estado como direito social que cada um tem. Não entra como direito civil. Tá? E há de se pensar esse processo. Tá? E existem fatores que não aliam criminalidade, que é a última pergunta eu lhe juro, essa aqui é a última. Ainda mais porque... Mas essa aqui é a última. Vamos lá. Violência, criminalidade, pobreza e periferia. Existe uma relação de igualdade? Bom, as pessoas, às vezes, por uma questão do estereótipo, acabam levando para esse contexto, Mas eu não posso chegar como um aplicador da lei e achar que todo mundo que mora na periferia seja um bandido em potencial. Favelado é criminoso e ponto. Pronto, eu não posso agir dessa forma, por quê? Porque nas comunidades, que a gente utiliza mais esse termo, nas comunidades, a gente percebe que tem muitas pessoas de bem, tanto é que a filosofia do policiamento comunitário é nós atuarmos junto à comunidade para a gente conhecer a realidade dela e ouvi-la, e nesse contexto a gente trabalhar junto. E aonde a comunidade ela é um pouco mais, isso aí lógico, eu estou falando do caso Maranhão, porque no Rio de Janeiro isso aí já não funciona muito, porque lá a criminalidade conseguiu ocupar o espaço do Estado. Que é a questão do poder paralelo. Pronto, isso aí é inegável, por quê? Porque o cidadão ele prefere servir ao traficante, ao criminoso, do que aceitar as benesses que o Estado pode ou o direito dele em relação ao Estado. Aqui no Maranhão nós temos algo diferente, porque nós conseguimos ter esse controle e nós não temos comunidades totalmente vinculadas à criminalidade. Nós temos pessoas que às vezes se omitem por um receio, mas que elas não dizem que denúncia e fazem a denúncia delas, e nós conseguimos chegar junto por conta dessa denúncia. Na verdade, pessoas até que são contra, porque eu trabalho lá na BR, a gente vê que a comunidade está fechando a BR porque as brigas de facções estão matando as famílias dentro das comunidades. Eu sou de uma facção, chego lá e mato Vila Funil. Mato qualquer um, não passei pela Vila Funil no mês passado. E a comunidade ela se revolta. Agora a comunidade ela não vai se revoltar como? Ela vai se revoltar calando. Sim. Mas ela não é parceira. E é uma atitude muito... Eu sou instrutor de polícia comunitária para o CFO. E nesse dia aconteceu esse fato, eu utilizei até como exemplo real. Por quê? Porque a comunidade foi muito corajosa em ir para as ruas, levantar a bandeira e pedir segurança. Tanto é que hoje o secretário de Segurança ele esteve lá com o comandante-geral da polícia para ir logo verificar depois de um mês o que melhorou e o que ainda pode ser corrigido para poder realmente dar paz para aquela comunidade. Então essas ações também de fiscalização, de apoio, de estar à frente, o sistema de segurança unido e estar ali no local onde está acontecendo o problema, também consegue minimizar os efeitos da criminalidade. Beleza, pô. Vamos lá. Galera, agradecer demais aqui, todo mundo que participou, todo mundo que colocou aqui o seu depoimento, agradecer logicamente o coronel que se dispôs a estar aqui com a gente. Muito obrigado, tá bom? Muito obrigado, mesmo. Agradeço. Eu acho que foi muito gratificante para todo mundo que estava acompanhando. Lembrar, segue lá o Insta do Manas da Veia, segue o Insta do Curso AN, segue o Insta do AN Concursos, o Melhor em Medicina também chegou agora na Coama, o melhor do CFO, tá bom? Nas próximas semanas a gente vai estar falando um pouquinho sobre o final de Setembro Amarelo, tá? O início do Outubro Rosa. Outubro é um mês intenso que a gente vai ter a prova da UEMA, então a gente vai estar falando um pouquinho de Geografia do Maranhão, de História do Maranhão, falando também da análise das obras, tá bom? Segue lá o nosso Insta, dá sugestões do que é que vocês querem ver aqui, porque afinal de contas
mesa quadrada foi feita, ó, o dedinho aqui, ó, pra você. Beijo, Certo? Arthurzinho, Beijo, beijo, tchau, Alice. tchau, tchau. Galera, Vamos Galera da Fundação lá. Bradesco. Certo. galera, fundação, todo mundo aí, ó. Abraço pessoal do Einstein, Mérito. Galera, Diego Sucesso tá sempre CF, assistindo a gente. Juan. CF, Beijo na galera do CF, um abraço, guerreiro. Vamos lá.